Estamos ao vivo! Áudio ok aí, meu querido? Áudio ok, estamos ao vivo. Aê, estamos ao vivo, show de bola! Bem-vindos todos aqui a mais uma edição do nosso programa Water Chats. Nós estamos ao vivo e faz assim com a mãozinha dela. Vamos entrando, porque você que gosta de remar, surfar, velejar, pescar, ou seja, o seu negócio é na água, vem que hoje tem! E como eu sempre digo aqui, o Water Chats é um programa, André, para quem foi contaminado pelo vírus do monopapo. Você conhece o vírus do monopapo, André? Não, mas vou aprender agora. O vírus do monopapo é o seguinte, esse vírus é o seguinte, a pessoa começa a remar, surfar, velejar, só quer falar de onda, de surf, de canoa, e a gente vem aqui para piorar a situação da pessoa, entendeu? E você que tá aí na correria desta quarentena, resolvendo seus pepinos domésticos, deixa a gente só no áudio, vai tocar sua vida, que o papo hoje vai ser muito bom, tá legal? Antes de mais nada, quero cumprimentar aqui os nossos participantes aqui de hoje. Ele que toca esta live comigo aqui, o nosso querido Dom Luciano Meneghello. Muito obrigado aí, Dom. Tamo junto. Valeu, boa noite, Bonfá, boa noite, Andréia, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aí. Quero agradecer a Andréia pela disponibilidade. Estou muito feliz de fazer essa live com essa ídola do esporte. Vai ser muito bacana. Tenho certeza que vai ser uma noite especial aí para todos nós. Show de bola. E ela que está conosco aqui também. E ela que está conosco aqui também, nossa super convidada, nossa Ultra Master, Super, Hiper, Mega Blaster, Water Woman, nossa querida Andréa Moller. Andréa, obrigado aí por ter aceitado esse convite. Show de bola, boa noite. Boa noite. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Espero poder dividir a história, passar inspiração. E estamos aí no Brasil em dezembro para cair na água junto. Show de bola, show de bola. Pessoal, vamos entrando. Lulu, eu também já compartilhei aqui para o pessoal nos acompanhar aqui na minha página aqui também do Facebook, nosso link do Alô. Boa. Ok? O pessoal já está acessando aqui. E aproveitar para a gente passar aqueles nossos recadinhos, né? Que a gente sempre dá aqui. Lembrando a vocês que o Aloha Spirit Festival, atenção, o Aloha Spirit Festival remarcou a sua data e continua com as suas inscrições abertas aqui. A primeira etapa que vai ser lá na casa da Andréa Moller, a etapa de Ilhabela nos dias 14 a 16 de agosto. As inscrições estão abertas, basta acessar o site www.alohaspirit.com.br para você obter mais informações, tá bom? Lembrando que nosso sorteio acumulou, hein? Nosso sorteio acumulou da live passada. Lembrando que você ainda concorre a um kit Aloha Spirit com sacola e camiseta Copo Eco e também uma inscrição para participar do Aloha Spirit de Ilhabela. Quer concorrer a uma camisa, a um copo do Aloha Spirit Festival? Então, compartilha essa live no seu perfil, que no meio da semana a gente vai sortear entre todos aqueles que compartilharam o vídeo. É muito fácil, é só você compartilhar o link e deixar o post público para que a gente possa ver o seu nome e computar no sorteio, tá certo? Tamo junto. Bom, dados os nossos recados aqui, tem gente entrando com a gente aqui, ô Lulu? Como é que tá? Tem gente, o pessoal já tá botando o recado aí. Legal. Muito bacana nos acompanhando. Ó, o Valfrid aí. Chegou o mano aí. Grande Marcão. Ele falou que ia ter uma invasão do Pedal Club Ilhabela nessa live. Aqui o Flávio Bernardes, aqui ó, convidada Casca Grossa. Quem mais tá comentando aí também, Lulu? E muita gente. Aqui a galera tá participando hoje. É aquela chuva que a gente perde o controle, né? Assim que eu gosto, sim, viu, Lulu? Assim que é bom. É isso aí. Fiquem à vontade para comentar aí, galera. É isso aí, pessoal. Então podemos começar aqui, Lulu? Começando aqui, apresentando a nossa convidada, Andréa Moller, legítima representante do conceito de Water Woman. Ela rema de canoa havaiana, ela rema de sup, é campeã da travessia Molokai-Oahu, é surfista de ondas grandes, vencedora do desafio XXL, paramédica, esposa, mãe da Keala e faz parte de uma das famílias mais water sports do Brasil, Lulu, a nossa querida família Moller, tá ok? E antes de passar a bola para o Luciano dar o pontapé inicial dessa entrevista, eu quero contar para vocês algumas coincidências, né? E também a primeira vez que eu conheci a Andréa, né?
Como todos sabem, eu tenho um carinho especial por toda a família Muller. E o primeiro contato que eu tive, olha que coincidência, Lulu, foi quando em 2012, em Ilhabela, no nosso primeiro Alô Spirit, em que eu e você, Lulu, fizemos a primeira transmissão ao vivo de uma prova de stand-up. Era uma etapa do Campeonato Brasileiro, foi a primeira prova de stand-up a ser transmitida ao vivo pela internet, né, que nós realizamos. E eu fiz a narração, você estava lá nos comentários, e o João Castro também me chamou para fazer a premiação do evento, que rolou lá na Marina Porto, Ilhabela. E como tu sabe, eu gosto de fazer aquelas minhas piadinhas, né? O Marcos e o seu Guna deram muita risada aquele dia. E assim nos conhecemos, ficamos amigos, a amizade só fortaleceu ao longo desse tempo. Eu já passei férias na casa do Marcão, já remei no Pedal Club várias vezes, já gravei Waterchats no QG do Pedal Club, além do nosso projeto da Volta de Ilhabela, entre outras coisas. Mas a Andrea, essa história é interessante. Eu conheci ela, Lu, quando ela veio participar exatamente de uma das edições da Volta de Santo Amaro. Né? E encontrei ela preparando a canoa numa das rampas que tem ali, né, de acesso ao mar. E eu tava com o boné da SIC, né? Aqui, ó. Era um boné, eu tô com um moletom, marca que patrocinou a Andrea por muito tempo, né? E ela que veio falar comigo. E eu olhei e falei, caraca, Andrea, amor, caraca, eu já tinha lido, já super fã. E ela chegou e falou, pô, você tem um gosto, eu gostei muito do seu boné, eu tenho parceria com a SIC e tal. E naquele momento, Lulu, você que me conhece, sabe que eu falo demais, eu fiquei meio paralisado com a mão sem saber o que falar. Eu falei, caraca, André, era a única coisa que passava na minha cabeça. André, se você conseguiu a façanha de me deixar sem palavras, tá bom? Com certeza. Eu já falei demais. E agora o pontapé inicial da entrevista é seu. Passo-lhe a bola, meu querido. Bacana, vamos começar esse bate-papo, então. Tenho certeza que a gente tem muita curiosidade de saber muita coisa da Andrea. Mas eu queria abrir esse bate-papo perguntando sobre uma crise global, né, de pandemia. A Andrea, para quem não sabe, ela é paramédica em Maui, no Havaí, né? E eu quero saber de você, Andrea, como está a questão do Covid aí em Maui, a tua visão como atleta e como paramédica, né? O pessoal está respeitando aí, tem quarentena, não tem? Como é que tá aí? Aqui eu acho que está bem parecido como aí no Brasil, ou pelo menos falando com meu irmão na ilha. Logo no começo teve um mega lockdown, ninguém podia sair na rua. As ruas, na verdade, The Coast Guard, os bombeiros pararam as ruas, passava um carro de cada vez, eles perguntando para onde você vai, se tinha alguma razão para ir para a cidade ou não. Então, assim, bem no começo deu a ilha inteira parou, parecia cidade de fantasma. E agora, sim, deu uma melhorada, né? As coisas começando a reabrir, todo mundo usando máscara. Eu acho que o mais forte que eu tenho passado é no meu trabalho. Eu trabalho como paramédica, eu na ambulância, sou médica na ambulância, então o tratamento mudou um pouco. Como antes eu poderia fazer uma correspondência, uma ocorrência num paciente normal, fazer intubação, quer dizer, parto de neném, ataque cardíaco. Hoje em dia, com o coronavírus, meio que mudou o sistema, entendeu? A gente está de máscara, de roupa, tem tratamento que você não pode dar, porque você vai expor os bombeiros, os policiais. Então, a responsabilidade passou. Eu me sinto que é triste ver eu mudar de tratar o meu paciente para tratar o meu time, que é a pessoa que trabalha comigo na ambulância. Então, assim, tem uma barreira mais forte entre o médico e o paciente. E você vê isso no hospital, nosso hospital aqui, muitos funcionários foram contaminados. Então, tá realmente uma coisa meio estranha no meu trabalho. Mas, como atleta, para mim, honestamente, não mudou muito. Uma das coisas que eu tenho feito muito aqui é a Maliko Run, que é a entrada de Maliko e você rema até Kahului Harbor. E apesar de terem fechado, eu ainda consigo ter acesso. Eu consigo parar, montar a canoa e cair na água, ninguém me para. Na água, você passa horas na água, né, tá tudo aberto, e chegando lá é só você ir direto para casa. Então, assim, graças a Deus, pelo menos falando com meu irmão na ilha, assim, é difícil de passar pela praia, é difícil de cair na água. E aqui eu tenho
eu tenho tido a chance de cair na água. A minha filha não tá na escola, então ela tem ido surfar comigo mais. Então, tem coisas que o coronavírus até deu uma aproximada entre eu e a minha filha, surfando juntas. Legal. O mais difícil é no trabalho mesmo. Sem dúvida, né? Tá nessa linha de frente aí é muito complexo, né? E o Hawaii foi um dos primeiros lugares, né, que abriu, né, para a prática de esportes aquáticos individuais, né, André? Eu sinto como se eles nunca fecharam mesmo. Surfar, a gente sempre pôde surfar. O que fechou foi o acesso à praia, só que você pode parar o carro e andar para o mar. O que não pode é ficar lá vendo o mar, tentando decidir se você vai cair ou não. Então, assim, se você... Aliás, uma das ocorrências que eu fiz foi porque pararam tantos os carros nas ruas, porque não tinham acesso à praia, que a gente começou a ter acidente de carro. Então, às vezes, eu achava melhor abrir o parque e deixar a pessoa ter o acesso ao mar do que fazer esse transtorno. Só que, realmente, o público teve que aprender essa distância entre um e outro. É uma coisa que é importante, realmente, para parar a transmissão do vírus. E eu tenho visto isso no trabalho, realmente. Aquele medo de contaminação, aquele medo de perder os mais velhos. Então, acho que o público aqui realmente respeitou o blackout. Sim. É isso aí. Bom, Andréa, vamos agora falar de coisas que nos interessam, mas vamos dar um show nesse coronavírus, deixar ele para lá. E vamos começar um pouco contando a tua trajetória, né? Como a gente sempre fala, o Waterchats, ele é um programa que vem para contar a história das pessoas dentro de uma linha do tempo, né? E vamos começar pela tua família, né? Você vem de uma família que respira esportes, né? O seu pai, o seu Guna, né? Quando ele veio para o Brasil, né? Seu irmão já tinha nascido, depois veio você que acabou nascendo por aqui, e ele foi um dos caras que é um dos pioneiros do mercado de windsurf no Brasil, né? Especificamente em São Paulo, né? Porque ele fundou, acho que uma das primeiras, se não a primeira loja de windsurf, que era o Windsport, né? E o mais interessante que eu acho é que, a gente estava conversando outro dia com o Marcos, é que boa parte das pessoas que trabalham hoje nesse mercado trabalharam na loja do seu pai, né? O Marcão, que é dono da Team Brasil, da importadora Team Brasil, o Ricardinho da Tempo, né, que representa a Starboard, também tinha uma parceria, uma sociedade com seu pai em aluguel de caiaque, o Fafu, também da Azul Marine, também, que é um cara bem conhecido desse mercado, também trabalha por lá, e tantos outros, né? Essa influência da sua família foi fundamental, né, para esse impulso, para esse primeiro impulsionamento dentro dos esportes de água, né? Com certeza, você falou a história aí, realmente. O meu pai era um waterman, ele mesmo, quer dizer, tem imagens de infância, mesmo antes de mudar para a ilha, dele viajando pelo Brasil, competindo de wind, e eu na prancha, deitada na prancha de wind, ele velejando. O meu irmão também começou a velejar de vela, tanto é que ele deu a volta ao mundo na vela. Então, a gente sempre teve uma ligação muito forte com o mar. E uma das coisas que fez aquela grande diferença foi a família ter decidido mudar para Ilhabela, que foi quando a infância na Ilhabela, a diversão era o mar. Não tem shopping, não tem cinema, não tem... Imagina, não tinha telefone, não tinha Facebook, não tinha nada. Então, assim, tudo que eu fazia era da escola para o mar, o meu pai era tudo virado ao mar, a minha mãe sempre dando apoio. Então, aquela influência muito grande de cair na água para se divertir. O meu irmão tinha o equipamento de windsurf. Na época, eu fui lá, peguei dele, tentei aprender. Então, assim, a vida, né, Ilhabela, assim, você não tem outra escolha. Tanto é que muitos atletas vieram da Ilhabela, né? Tem muitos surfistas, muitos... mesmo que seja não só ligado ao mar, mas a bicicleta, quer dizer, tem... A maioria do pessoal que cresceu comigo são todos atletas viajando por aí. A gente até contabilizou isso aqui, né? Justamente ele Respira Esporte. Você veio de uma turma ali que era uma turma que se destacou bastante, né, dentro do meio esportivo, porque tinha o Juninho, que é uma referência, né, do downhill bike, já foi até campeão mundial, né? O Guilherme Brandão. Outros caras que também acabaram entrando nesse mercado, o Plínio e o Adriano da Nash, né? O próprio Dudu Mazzocato, que é um gênio no desenvolvimento de equipamento de kite, de wind, de sup, de foil, né?
E era um movimento legal de vocês ali, era uma turma casca grossa, né? Na verdade foi o Dudu, quer dizer, o Plínio, o Dudu, na época, todo mundo velejando todos os dias, todos os finais de semana, né? Era uma galera que vinha de final de semana. E foi o Dudu que morava aqui no Havaí que eu vim visitar o Dudu, que, né? Falei, vou visitar, acabei vindo para cá. Ele voltou para o Brasil, acabei ficando na casa dele e daqui eu mudei para cá. Na minha época também o Robert Scheid estava muito na ilha, quer dizer, cresceu com a gente lá. Então era realmente aquele nível de todo mundo sempre um puxando o outro muito. Era ir velejar na Ponta das Canas, mas tinha que ir correndo voltar para casa, quer dizer, era tudo de bicicleta. Eu era novinha, não dirigia nem nada, então era tudo baseado no esporte 100%. Ô, Andréia, e nesse período aí, você começou com windsurf, qual foi o primeiro esporte assim que você te fisgou, né? Você começou a ficar fissurada e treinar direto? Cara, eu acho que eu sempre fui uma criança meio fissurada, assim. Meus pais devem lembrar um pouco mais, mas eu era muito da natação quando era pequena, né? São Paulo, mudando para a ilha, era assim, natação. E aí eu fiquei muito amiga com o Juninho, com o Vando. Aí eu era fissurada na bike, seguia os meninos aonde eu pudesse, ia pro Bonete, assim, isso com 12, 13 anos de idade. Esse tá o Vando, conta para as pessoas que estão nos assistindo, quem é o Vando? A credencial do Vando, só para galera. Então, na verdade, eu não tenho todos os títulos do Vando, mas o Vando é um menino que se destacou muito, que desde pequeno ele era fissurado e treinando, né, junto com o Juninho. No fim, ele cresceu e deu a volta ao mundo aí. Um dos maiores mountain bikers do país, né? Um dos maiores mountain bikers do país, e na época que eu trabalhava nesse mercado de bike, ele já era o ultra campeão, o cara ser batido, era incrível, né? Edivando Souza Cruz, pesquisem esse nome aí que vocês vão ver que o cara é muito fera, mano. E minhoca da terra, lá da ilha também. Completamente. Eu era pequena e a família dele, todo mundo muito um apoiando o outro. A gente entrava numa vanzinha que a prefeitura dava pra gente ir competir em algum outro lugar, a downhill. E eu acho que eles foram grande influência para mim, porque, né, assim, eram meninos, eu tinha que seguir o que eles estavam fazendo, nem pensava em outra coisa. E da bike, eu acabei, pela influência do meu pai e o meu irmão que tinha um wind, da bike eu fui para o windsurf. E aí já era aquela fase de adolescência, né, 15, 16 anos, fissurado, assim, quer dizer, eu tinha que pensar, meus pais queriam que eu pensasse em que faculdade eu ia fazer, e eu nem pensava em faculdade, eu só pensava em onde era o próximo etapa do brasileiro, se era em Fortaleza, se era em Floripa. Então era, assim, outra fissura que eu achei. Então sempre tinha uma fissura. Era de wind que você competia? Era slalom. Slalom mesmo? Slalom. Legal. Não tinha onda, nem pensava em onda até eu chegar no Havaí. É mesmo? Você não surfava nessa época? Não. Que barato. Não. Eu surfei muito pouco no Brasil, porque morando na ilha, o único lugar do surf seria o Bonete ou Castelhanos. E na época, meus pais, assim, não é fácil realmente ser surfista na Ilhabela. Aliás, me corrigem, quem for da ilha... Mas na minha época, com 15, 16, 17 anos, eu teria que achar uma carona para alguém para levar, ou ir a pé para o Bonete com a prancha, etc. Menina também não era fácil. Meus pais não deixavam assim, vai lá, vai para Maresia sozinha surfar. Meu pai realmente não deixava. Então eu tinha um pouco do surf, mas não muito. Foi morando aqui no Havaí que eu comecei a ficar fissurada no surf. Agora, Andréia, uma curiosidade que eu tenho, a gente tem muitos watermans aí, grandes surfistas, que tem a base do windsurf, né? Você, mas a gente tem aí o Kailane, o Conor Baxter, não só no surf, mas também na canoagem, tem o próprio Paulo dos Reis, aí de Ilhabela também, todos vieram do windsurf, né? E é coincidência ou você acha que tem alguma coisa aí que o windsurf ensina que a gente consegue aplicar em todos esses esportes aí?
Então, eu acho que é uma coisa que você consegue aplicar, né? O que eu vejo do windsurf é aquele tempo que você passa na água. Você aprende uma leitura da água que você talvez nem pense nisso na época ou durante o velejo, mas que você consegue adaptar em outros esportes, né? Por exemplo, o windsurf, para mim, para onda grande, é uma grande vantagem de ter essa fase de windsurf. Por exemplo, o toe-in, quando você vai surfar a onda, você vai fazendo toe-in enquanto a onda está crescendo junto com você. E o windsurf é a mesma coisa, você vai velejando junto com o mar vai crescendo, vai formando a onda, e você tem essa leitura. O que é diferente se você fosse somente um surfista, que você aprende a sentar na água e ver a onda da frente, ter que virar e fazer a onda. Dá para entender mais ou menos o que eu estou querendo explicar? Sim, então, ao mesmo é o downwind. Quer dizer, no windsurf, você está o tempo inteiro velejando, você está lendo o chop, a superfície da onda e qual que é o bump que você vai conseguir pular, ou é o bump que você vai conseguir surfar. E no downwind, a mesma coisa, você tem que ter essa leitura de saber o movimento do mar, qualquer ondinha que seja por cima, tudo isso conta. Ainda mais no downwind, ou é no velejo, ou é depois no surf, e no surf de onda grande, ainda mais ainda, com prancha grande. Então, eu acho que não é só o esporte windsurf, mas é o tempo que o windsurfista passa dentro da água. Certo. Muito legal. E até você falando isso me lembrou de uma pessoa que também é um grande waterman e é um cara que nasceu no windsurf também, que é o Cauli Sead, né? Grande Cauli. Sou muito fã também. Como é que foi, Andrea? Você quando foi para o exterior, você foi para Califórnia e depois para o Hawaii, ou já foi direto? Como é que foi a tua chegada lá, meu? Como é que foi a tua adaptação? Conta um pouco pra gente aí. Então, tudo começou porque como eu morava na ilha, eu tinha que sair da ilha para fazer faculdade em algum lugar. E eu não sabia o que eu queria fazer, porque só queria velejar de wind, só queria andar de bicicleta, só queria ser atleta. E o meu sonho, na verdade, era ir para Floripa, que era assim o lugar que a gente velejava, assim, vento, tinha onda, tinha tudo. E eu lembro dos meus pais falando, meu pai ainda falando, você tá louca? Floripa é 11 horas daqui, é longe demais. E meio que eu fiquei numa fase assim na Ilhabela, tentando pensar em vestibular, assim. Eu acabei a escola com 16 para 17, então eu esperei um pouco para saber o que ia fazer até os 18 anos. E aí nessa eu acho que eu decidi aprender inglês. Aí eu fui para San Diego, fiz um curso de 3 meses, porque tinha que aprender inglês para poder passar no vestibular. E dessa de San Diego era uma passagem rápida para o Havaí. Então eu passei 6 meses na Califórnia aprendendo inglês. Aí eu consegui vir visitar o Dudu em Maui, que o Dudu estava morando aqui, Dudu Mazzucato. E daqui o Dudu me ajudou com tudo, pegar no aeroporto, me ensinou a dirigir. Imagina, eu saí do Brasil, não sabia dirigir, não tinha ideia de nada, né? Completamente filha de mãe e pai aí, mimada. E ele realmente deu aquele apoio. Ele me ajudou com um emprego na Nash. Eu comecei a trabalhar na casa do Don Montague e do Rob Nash, ajudando a fazer prototype, vela prototipo. Que legal. E minha única maneira de convencer os meus pais a me deixarem ficar no Havaí e também de visto, né, de estudante, foi se eu conseguisse entrar na faculdade aqui. Então, na época, era mais fácil, o dólar era 1 para 1, não tinha custo de... Então, eu entrei na faculdade aqui, e aí nessa eu tive que completar a faculdade. Aí eu acabei ficando... Eu era estudante de período integral e trabalhando para a Nash. Então, esse foi o meu pé dentro de Maui. Muito legal. Até abrir para explicar para o pessoal que está nos assistindo aqui, né? Tem muita gente que é da canoa, tal, às vezes não sabe quem são essas pessoas, que são pessoas tão importantes do esporte, como é o Dudu Mazzucato,
que é um gênio do desenvolvimento, né? Um cara que trabalha para a Nest há tantos anos, um cara que trouxe muita inovação, muita tecnologia para esse mercado também, para esse universo, né? Que acabou também se refletindo também no próprio surgimento ali do stand-up, né? Das pranchas e tal. E é muito legal ver que mais um brasileiro aí fazendo bonito também no exterior, né? A fábrica da Nest era uma fábrica, quando você chegou assim, já era uma potência, uma fábrica como é hoje, assim, ou era uma coisa menor, assim? Não, pelo que eu lembro, acho que nem tinha fábrica da Nest aqui. Na verdade, aqui eles criavam a vela, o prototipo, foi bem no começo também do kite, né? Veio um kite, vamos criar, fazer alguma coisa. Então, aonde eu trabalhava era bem na garagem da casa do Dom. Olha que barato. A gente cortava, eu era mais ou menos a ajudante do cara que costurava e colava as janelinhas da vela, criando a vela. Que legal. E nessa eu, na verdade, trabalhava por troca de equipamento e uma coisa mínima só para ajudar a ficar aqui. E foi uns anos depois que eles mudaram para uma fábrica, com um escritório, com uma loja. Mas aqui era mais ou menos criar a vela. Muito legal, muito legal. Isso foi bem bem no começo ali, né, André? Eu vim para cá em 98. Então já são 22 anos já. Agora, tem uma história tua logo no começo aí, porque até então você era uma windsurfista, né? E aí você começou a se envolver com outros esportes de água, e a canoa havaiana teve um papel importante nisso aí, não teve? Teve. A canoa havaiana foi mais ou menos aquela ligação, foi o que criou a minha família aqui. Eu acho que eu já sempre falo isso, né? Foi uma coisa... O esporte do wind, o esporte do surf é um esporte bem individual. E eu, como estrangeira aqui, a gente não tem, né? Imagina, meus pais fora, a língua é diferente, a cultura é diferente. Aqui, por exemplo, eu ia surfar ou ia velejar e depois você volta para casa né? Então eu conheci uma menina que, a Jocelyn, que é uma grande amiga minha, ela competia de windsurf e ela também fazia canoagem. E num desses campeonatos eu falei, nossa, queria muito aprender, né? Eu era novinha, assim, querendo aprender alguma coisa além do wind. E ela falou, vem. Eu lembro que foi assim, escuro, 5 da manhã, eles entram na água aqui, você não vê ninguém. Eu lembro de chegar na praia, não conhecia ninguém, e fui direto para uma canoa, eles me deram um remo, e lá fui eu. E 3 dias depois eu já estava fazendo uma malico fissurada, nossa, a melhor coisa do mundo. Mas o que foi mais importante é que a canoagem, eu conheci muitas pessoas que hoje são, assim, os meus pais, as minhas irmãs, meus irmãos. A canoagem é realmente uma coisa muito mais além do esporte aqui. É uma cultura muito que te abraça, que está lá para você, para ups and downs. E é isso aí. Acho que eu nunca vou me aposentar da canoagem. É aquele conceito de Ohana mesmo, né? Exatamente. E uma das coisas legais da canoagem é que aqui é para todas as idades. As escolas, todas as crianças remam, as escolas competem entre si. Aí tem durante o verão... Tá na grade curricular? Oi? Tá na grade curricular a canoagem? Tá. De educação física, que legal. A minha filha faz parte do time de canoagem da escola dela. Que legal. Aí as escolas competem entre si, aí os 3 campeões de Maui vão para o Oahu, competem com o Oahu, Kauai. Isso entre as escolas. Aí no verão tem os clubes que competem entre eles. E você vê, são 36 categorias de idades diferentes. Então tem a senhora, o senhor, é uma coisa muito assim, é muito mais além do título, é muito mais além de quem é melhor de quem. É uma coisa muito mais. É a essência mesmo, né? Qual foi o teu clube? Desculpa, Lulu, só fazer essa pergunta. Não, diga lá. Clube que você inaugurou aí? Então, eu comecei no Laiula Okai,
que é o clube dessa minha amiga Jocelyn, com a Sharon, Lani, que são, até hoje, as pessoas que são minha família aqui, considero como minha família aqui. Legal. E aí, depois de acho que fazem 12 anos, talvez, que eu fui para o Team Bradley. E foi... aí já é um outro capítulo, mas a mudança de sair de um clube para ir para o Team Bradley foi uma decisão muito difícil na minha vida. Lógico que eu estou feliz de remar para o Team Bradley. É uma honra, a gente compete para ganhar, etc. Mas eu nunca vou deixar o meu clube... É que nem Paddle Club Ilhabela. É uma família... Isso é o clube do coração, né? A gente tem, quando a gente fala de canoa havaiana no Brasil, né? Remete muito ao Waikiki, ao Arro, mas em Maui também é bastante forte, né? Maui é tão forte quanto. É porque os clubes são maiores, né? Tem mais remadores. Por exemplo, o Laiu Lokai é um clube pequeno, o que eu acho que para mim foi bom, porque eu precisava realmente de um lugar que você era... Às vezes, quanto menor o clube, mais família mais especial fica. Que foi uma das coisas muito especiais na volta da Ilha de Santo Amaro, né? Com o Paddle Club Ilhabela, que era pequeno, o time, assim, nunca ninguém tinha passado por isso, é uma experiência muito grande. Então, às vezes, é legal um clube menor. Você meio que batizou o Paddle Club Ilhabela na Visa, né? Na volta à Ilha de Santo Amaro. Eu acho que foi, talvez o meu irmão me corrija aí. Tudo começou, não sei se já ouviram essa história, mas sempre que eu ia para Ilhabela, eu queria velejar ou ir de bike, alguma coisa, e meio que eu perdi né, meu irmão, a gente não tinha muito em comum, ele tinha os assuntos dele, eu tinha o meu, a gente, né, era criança, talvez um brigava com o outro, e eu lembro que uma vez eu levei um remo, não sei se foi de stand-up ou foi de canoa, e eu tentava remar aí numa prancha de wind, alguma coisa, só para cair na água. E eu deixei o remo lá em casa. E acho que o meu irmão acabou pegando esse remo e uma coisa virou a outra. Ele se apaixonou pelo remo e hoje a gente é, cara, melhores amigos, assim. Virou uma coisa muito especial. Acho que o remo integrou, então, até se estreitou ainda mais o laço seu com o seu irmão? Você acredita nisso? Com certeza, com certeza. Aliás, muito forte a conexão que a gente tem hoje por causa do remo. É um assunto em comum e é uma coisa que realmente mostra, de novo, essa coisa de Ohana, entendeu? Eu acho que um ajuda o outro, é uma coisa que hoje a gente consegue fazer juntos, né? Pô, você entrar na canoa de 6 com o teu irmão e remar a volta da Ilha de Santo Amaro é uma coisa muito legal. Aliás, é o sonho agora, vou dar a volta na ilha, que é a nossa casa, é onde eu nasci, mais ou menos, mas é realmente muito especial. Canoagem é uma coisa muito especial. Muito bacana. E agora falando um pouco dessa transição, né, de quando você começou a treinar como condicionamento físico, fazer downwind, se divertir e tal, para a questão quando a coisa ficou séria, competitiva, como é que foi isso, né? Na verdade, eu nunca me vi assim, tipo, vou competir para ganhar. Assim, honestamente falando, eu sempre fui uma pessoa que, dentro de mim, eu tenho que fazer um além, porque eu tenho essa vontade de não sei o que acontece, mas quando eu engravidei daquela, eu não podia cair na canoa de 6, porque eu estava com um barrigão grávida. Então, eu queria muito remar e comprei uma canoa de 1. Aí nessa foi de você treinar sozinha para não deixar de remar. E nessa que você acha uma canoa de 1, você sempre, né, pô, nossa, dá para remar de Maliko para Kahului. Aí você faz de tudo para conseguir fazer a Maliko Run, que é tão famosa, muito legal de fazer, faço todos os dias que eu posso. Aí você vê que você consegue remar de Maui para Molokai, que é uma outra ilha. Aliás, eu acho muito alucinante você conseguir remar entre uma ilha ou outra, chegar na outra ilha, acampar lá, assim, dar aquela vontade de fazer de novo. E nessa, lógico, que surge Molokai para o Arro.
Então, acho que os campeonatos, para mim, foi mais essa ganância de querer conquistar mais uma travessia, e aí os equipamentos foram ficando melhores. E aí, lógico que, como às vezes não... né, por exemplo, o Caivá, que faz a canoa, vê que você tem esse interesse de remar, aí ele me deu uma canoa, aí já que ele me deu uma canoa, eu senti que eu tinha que entrar num campeonato. Aí, no fim, os seus amigos são aqueles que estão treinando para o campeonato, e aí você não consegue parar mais. Aí você entra nos campeonatos, porque os seus amigos estão lá, não tem como faltar, o vento tá bom, e aí... Muito legal, muito legal. Bom, a gente já está aqui com quantos minutos aqui, Lulu? 36 minutos aqui 36 de entrevista. minutos. O pessoal que está chegando agora, sejam muito bem-vindos aí também. A gente está batendo um papo aqui com a Andrea Moller. E quem puder, por favor, compartilhe o link aqui da nossa live para também concorrer a prêmios especiais. A gente está sorteando um kit do Alô Spirit também com produtos bacanas e uma inscrição para você poder participar da primeira etapa que vai acontecer do 14 a 16 de agosto, tá certo? Manda ver, Lulu. Bom, o que eu quero perguntar para a Andrea, a gente vai falar com certeza mais um pouquinho de vai, de surf, enfim. Mas já que a gente está seguindo aí essa linha do tempo, né? Ela também... Eu vejo na Andrea assim, às vezes parece que você não se dá conta da dimensão que você tem, né? Porque é nítido que você faz porque você ama, você faz essas coisas. Você não se preocupa muito com marketing. Até foi uma vez que eu te entrevistei, que a gente estava falando de Laird Hamilton, né? Que você falou, não, o cara é um monstro mesmo, mas tem vários outros watermans aqui tão bons quanto ele, mas não tem essa preocupação. Sem entrar em mérito de certo ou errado, não é isso que vem ao caso, é apenas a tua filosofia, e que eu me identifico bastante. Mas eu fiz essa introdução porque pouca gente sabe, mas o stand-up paddle, você foi uma das primeiras mulheres a remar de stand-up paddle. Você e uma outra brasileira, né, a Maria Souza, foram as pioneiras no Havaí. Eu, pelo menos, não sei de nenhuma outra mulher que começou a remar antes, que foi bem no comecinho ali. Vocês ajudaram até a desenvolver as pranchas, inclusive inauguraram o stand-up paddle na Molokai Oahu, que até então era uma prova de paddleboard. Aí chegou a André e a Maria lá, não, a gente quer fazer remando. Então, assim, a gente sabe que, apesar de todas as conquistas que as mulheres têm nos water sports, ainda é um pouco machista. E antigamente era muito mais, assim, né? Os homens vinham com muita desconfiança. As mulheres, e vocês foram ganhando esse espaço, mérito totalmente de vocês. Mas a pergunta é, como é que foi chegar você ali para o pessoal da Molokai Oahu? Hoje eles são super rigorosos com a participação de pessoas que não têm, na visão deles, não são conhecidas, não têm experiência. Agora, como é que foi na época que nem existia stand-up paddle, o esporte estava começando a surgir no mundo, e vocês chegam ali e falam, a gente quer fazer a Molokai Oahu, só que remando de stand-up. Como foi isso? Cara, foi que nem você falou. Eu acho que tudo que você vai de dentro do coração, você consegue de algum jeito. Eu lembro que na época a Maria é ex-mulher do Laird, né? Então ela tinha dentro do coração dela que, cara, se o Laird estava lá, ela ia conquistar mais e além. Aliás, a Maria é uma das pessoas que mais me influenciou na minha vida do mar e da terra, assim, de realmente de mostrar para mim que você segue seu coração, você conquista e você vai embora. A Maria é 10 anos mais velha do que eu, então na época era assim a minha mãe e quem realmente me inspirou muito. E a gente foi no Jimmy Lewis e pediu para ele fazer uma prancha para a gente pegou duas pranchas, 2 blocos de prancha e conseguiu fazer de 13 pés. 13 pés era, assim, na época, uma coisa gigante. A gente colocava no carro, as pessoas tiravam um sarro da gente. Tipo, pra que isso? Que coisa mais idiota que vocês estão fazendo. Ninguém sabia o que era aquilo, né? Ninguém sabia o que era aquilo. O Laird e o Dave, eles estavam fazendo com prancha de tandem, que era prancha de surf e tandem prancha.
E a gente foi com o Jimmy Lewis e fez uma mistura de uma prancha de windsurf, tanto é que a parte de cima da prancha era aquele vidro, aquela areia vidrozinho. Não era que nem de surf, que era bom para o pé, macia. Era uma coisa de vidro, assim. E a prancha era bem de windsurf mesmo. Parecia uma prancha de windsurf de 13 pés que a gente tentou remar o canal. E a gente tinha essa vontade, essa conquista, essa coisa de querer fazer. Quer dizer, a gente já fez de canoa de 6, já fez de canoa de 1, e a Maria estava assim, vamos lá que a gente consegue. E uma ajudou a outra. Na época, eu conheci o Mike Takahashi, que é o organizador do Molokai Oahu. E eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria de passar para todo mundo. Você não chega num lugar falando, eu quero igual, mulher para homem, ou eu quero fazer, me deixa fazer porque é igual para mulher para homem. Eu acho que você tem que chegar humilde e você tem que chegar... Você conquista o seu respeito com o tempo. Quer dizer, eu conquistei o meu lugar no line-up no surf de onda grande indo aos poucos, numa onda menor, sendo polite com todo mundo, respeitando os homens, respeitando os mais velhos. Então, quando eu cheguei para o Mike Takahashi, não foi uma coisa assim, entendeu? Ele me conhecia da canoagem, ele já me conhecia de outras coisas. A Maria é uma pessoa muito respeitada. Então, ele meio que não tinha como falar não para a gente. Se ele está deixando o Dave, o Art Kalepa e alguns deles fazerem, então eles não tiveram como dizer não. E foi, assim, realmente uma conquista. A gente acabou ficando no pódio com eles, né? Não tinha homem e mulher, era uma coisa bem entre eles. E essa a gente abriu uma porta para o esporte, né? Aí virou solo, aí virou campeonato, aí virou uma coisa séria, aí virou patrocínio, quer dizer... Mas tudo começou de uma conquista realmente inocente de querer remar de stand-up para o canal. E de repente fizeram, né? E a prova hoje ela é quase sinônimo de stand-up paddle, né? É engraçado que ela era muito forte no paddleboard, né? Essa Molokai Oahu. E ainda é, né? Eu acho. Na época, eu tinha muitos amigos que remavam de paddleboard, né? O prone, deitado na prancha. Alguns amigos não iriam remar comigo se eu tivesse de stand-up. Era assim, tinha uma certa discriminação. Tanto é que tem uma foto lá, todo mundo deitado na prancha e só 1 ou 2 de stand-up. E eles assim, tipo, por que você está aqui? Que ridículo e que péssimo. Né? E no fim os próprios paddleboarders foram para o stand-up. Mas eu acho que é uma evolução, entendeu? Uma coisa que também é o foil, vai acontecer com o foil, vai acontecer com o wing, e você vai ver a próxima geração já está chegando forte, com um esporte novo, mais rápido, e a gente tem que curtir essa onda em vez de ser contra. Sim. O Bonfá, só deixa eu emendar com uma pergunta. O João fez. Tá falando nesses choques aí do novo, né? A gente está falando nessa fase do começo, ainda nessa dupla, você com a Maria aí, que conquistaram muita coisa para as mulheres nos water sports, que é Jaws. Vocês também foram a primeira dupla feminina, né? De tow-in em Jaws. E eu estava lendo uma entrevista do Laird Hamilton, e ele fala que logo no começo, assim, eles não... Além de ser meio um clubinho deles ali, Jaws, né, bem lá atrás, né, eles também não tinham medo que as mulheres fossem surfar lá, porque eles achavam que ia ser suicídio, né? Seria muito perigoso. Então, eles faziam tudo o que eles podiam para não deixar vocês, mulheres, surfar Jaws. E aí, queria que você falasse um pouquinho como se deu... primeiro a ideia de você e a Maria surfarem Jaws e pegar um jet e ali, não, a gente vai e acabou. Como que foi isso daí? Então, foi aquela vontade realmente de cair num mar grande. Quando o mar está grande aqui, Roquipa está insurfável, não tem muito lugar para surfar, fecha. Mas tem a terceira barreira de coral, que a onda forma lindo, assim, num dia sem vento,
ou você vai lá para Honolulu Bay, que é 1h30 daqui, talvez nem esteja tão grande, 100 caras na água, ou você consegue pegar um jet ski e ir para a segunda barreira de coral e pegar um mar gigante com condições perfeitas. Então, a gente sabia que o mar era bom, a gente sabia que tinha onda legal. Eu morava, essa casa que você está mostrando, morava do lado da praia. Os caras, o Laird, o Dave, eles passavam no meu jardim para cair na água. Voltavam com o sorriso de uma orelha para outra, e aí querem que a gente não vá. Então, assim... então, na época... quase falar, vai, né? Quase. Então, na época, assim... Eu lembro que eu pedia, me leva um dia, né? Então, assim, eles podiam te levar um dia, botar numa onda pequena para não te machucar, para eles não levarem a culpa. E aí a gente não conseguia realmente ter aquela sessão de surf que a gente queria ter, que é a mesma sessão de surf que os caras querem ter, entendeu? Não era mulher ou homem, era assim, a gente queria surfar também. Então, na época, eu e a Maria, lógico que a Maria tinha o Laird não vai dizer para ela o que fazer, o que não fazer. A gente decidiu comprar um jet ski usado, aí esse Honda aí que quebrou 1000 vezes, a gente teve que aprender a consertar sozinha, etc. Legal. E aí a gente foi caindo na água, a gente passou mais ou menos 1 ano surfando em Sprax antes, quer dizer, aprendendo towing. Não era uma coisa para chegar lá em Jaws e cair num mar gigante, sair na foto e ganhar um patrocínio. Não essa consciência, né, de evoluir, né, antes de aprender, de pegar as técnicas, né? Exatamente. E um dos fatores que eu acho que influenciou muito na fase de hoje é que o fato de que a gente foi, aos poucos, devagar, aprendendo, quando a gente chegou em Jaws, a gente não se machucou. A gente não perdeu o esqui nas pedras, a gente não se afogou, a gente não caiu na onda e fez os caras terem que se machucar para salvar a gente, que era tudo que o Laird falava da gente. Então, a gente foi aos poucos, a gente respeitou o mar, respeitou qual que era o tamanho que a gente estava confortável, foi com colete, foi com wetsuit, foi com o cabo, foi com o jet ski funcionando legal. Então, assim, né, você conquista o seu espaço dentro da água. E quando a gente conquistou, quando a gente quebrou essa barreira, as meninas que vieram junto com a gente logo depois, que foi a Paige, que foi aquela Kenley, elas vieram com aquele mesmo objetivo, entendeu? Elas vieram respeitando uma outra, ajudando uma outra. E hoje a gente formou um espaço para as meninas surfarem que já está aberto para elas. E agora eu acho que vai ter uma próxima geração que vai vir dominando muito mais do que eu já consegui fazer, né? Mas eu acho legal ter feito parte dessa geração. Sim. Vou fazer um comentário aqui antes de fazer a próxima pergunta. Eu faço minhas as suas palavras com isso que você disse sobre conquistar o seu espaço, né? Dentro daquele... Você chegou no Hawaii, você conversar com o pessoal dos organizadores da Molokai Oahu e pleitear esse espaço com respeito, mostrando atitude e tal. Acho que isso é fundamental, uma grande lição pro Brasil, tá? Que acho que é importante. O pessoal que está nos assistindo aqui, entenda que para você conquistar seu espaço, a gente tem que ter uma hierarquia e existem pessoas que chegaram antes de você ali e que estão já realizando isso há um certo tempo. E outro comentário que eu quero fazer é com relação a isso que você falou do Laird Hamilton, né? Que para mim, acho que sempre foi uma grande contradição dele, na verdade, porque ele sempre foi um grande promoter desse esporte, né? Ele foi o grande promoter. Eu tive o primeiro contato, que a primeira vez que eu vi o Towin foi numa edição de uma revista Hardcore, com um texto belíssimo, aliás, do Reinaldo Andraus, né, do Dragão, que o Lulu conhece bem, falando sobre aquela cena, e com fotos incríveis, feitas de helicóptero, e imagens, depois gravaram imagens em IMAX, fizeram um baita filme, distribuíram, grandes patrocinadores e tal, e eu sempre achei... E ele sempre foi um grande contestador do crescimento dessa modalidade da qual ele próprio inventou, né? Então, eu particularmente sempre achei um grande contrassenso da parte dele, porque ele lucrou e se promoveu muito com isso, né? Mas, ao mesmo tempo, ele era extremamente... torcia um nariz muito grande para as pessoas que estavam entrando dentro do esporte, né? Enfim, eu não conheço pessoalmente, mas eu sempre achei uma certa contradição da parte dele, né? André, falando aqui um pouco, a gente pincelando um pouco, eu queria até passar também pelas suas principais conquistas aí, seus principais feitos no esporte. Vamos voltar um pouquinho para o VAA.
Desculpa, vamos começar do SUP, depois a gente fala do VAR. Falando ainda da Molokai Arro, queria saber, contasse quantos títulos você tem de Molokai Arro no SUP, e também que você contasse um pouco da tua vitória, que eu acho incrível, que foi quando quebrou o seu barco de apoio no meio, deu um problema no seu barco de apoio no meio do canal, você seguiu em frente sem apoio e ganhou a prova. Então eu queria que você contasse um pouco disso. Cara, eu tô até tentando abrir, eu tinha um... Você me perguntou quantos de SUP que eu fiz? Quantos títulos de Molokai Arro você tem? Pode falar até de VAR, de SUP, de tudo. Quantos títulos, quantas vitórias você teve na Molokai Arro? E também sobre essa travessia que foi animal, que quebrou o seu barco de apoio e você seguiu em frente e ganhou a prova. Quando quebrou o barco de apoio, eu acho que eu não ganhei a prova. Não ganhou? Mas, não. Tá, então foi... Errei aqui, fake news. Infelizmente, eu vou até te contar como... Foi o seguinte, meu barco de apoio era daqui de Maui, geralmente eu vou com o barco de apoio de Maui, porque aí eu consigo levar meu barco, etc. O capitão do barco de apoio dormiu em Molokai, né, normal, pro dia seguinte ter a prova, só que eles beberam, encheram a cara, total, esqueceu de abastecer o barco. Que merda! Ai, não acredito. Esqueceu de abastecer o barco. Eu tinha um amigo meu, que era fotógrafo, estava levando ele para registrar a prova, né? Aquela coisa de, né, registrar o campeonato. E durante a prova eu sentia que o barco vinha assim do meu lado e aí parava, ficava mais para trás. E eu achava que era o meu amigo tirando fotos de outros competidores, né? Ele estava lá querendo registrar. E aí aos poucos passou uma hora e meia, o barco não voltou mais. E eu lembro que remando, falei, cara, o nome dele era Jason. Eu falei, Jason, cara, era para fazer o meu apoio. Eu sei que eu tô de solo, mas, né, o barco tem que estar lá. A sorte, o Johnny Mac, quem vem para Havaí conhece bem o Johnny Mac, que é um waterman havaiano daqui, ele sempre falou para mim, você nunca dependa do barco de apoio. E eu lembro que na época eu tinha essa de não depender do barco de apoio, eu tinha água e tinha comida comigo, meio que vai que eu consiga fazer a prova inteira sem precisar do barco de apoio. Enfim, graças a Deus, deu mais ou menos certo, né? O barco não voltou, então eu fiquei 5 horas sozinha no mar, aí me liguei que o barco não ia voltar mais, ou a gente se perdeu, não sei o que tinha acontecido, e eu fui reservando a minha água, então eu não tomei muita água, porque eu tinha aquela água para sobreviver, não para me hidratar mais. Era mais assim, vai saber o que vai acontecer. Eu lembro que no meio do campeonato eu virei a canoa, eu lembro de meio que segurar, eu acho que eu não tinha o leash, que foi uma das coisas que depois da prova eu fiquei, imagina se eu tivesse perdido a canoa, eu realmente, você perde a canoa no meio de Molokai para o Arro, vai saber, né, Eri Arcal, o que vai acontecer. Então, eu lembro que foi uma coisa que me traumatizou depois. Quando eu cheguei em Oahu, um barco passou por mim e falou, teu barco quebrou, você precisa de alguma coisa, mas eu já estava chegando em Oahu. E eu falei, não, estou bem, cheguei em Oahu. O campeonato de stand-up acaba bem ali em Hawaii Kai, bem na Bahia. E a canoa do solo, você passa por debaixo da ponte e entra numa marina e vai para um lugar onde é o final. Eu, desidratada completamente, 5 horas em alto mar, eu passei a ponte e as pessoas de cima da ponte batendo palma, campeã! Eu achei que eu tinha ganhado, eu parei ali. Putz. Caraca, meu. Aí, cara, outras pessoas passando por mim, remando, não parando, assim, remando. E eu, nossa, pra onde eles estão indo? A história é melhor do que eu imaginava. Caraca. Aí que passou uma menina, a Margie, na época. E eu lembro que... Eu falei, nossa, Margie, que diabo! E nessa, a Margie foi. Aí ela quer falar assim, o final não é aqui, é ali, ó. Aí eu fui atrás dela e acabei atrás dela. Sensacional. Sensacional. Enfim, vivendo e aprendendo, né? Total. Enfim, eu tive que anotar uma vez aqui que eu
eu cruzo o Molokai para o Arro de 1999, aqui está registrado até 2018, quer dizer, não conta o ano passado, vai? Então, eu cruzei o canal 42 vezes e eu tenho 22 títulos. Oh my God! Eu fiz 7 solos de SUP, ganhei 2 vezes. Eu fiz 4 relays de SUP, ganhamos 3 vezes. Fiz 5 solos de canoa de 1, ganhei 2 vezes. Fiz 6 relays de canoa de 1, ganhei 4 vezes. Fiz 16 cruzadas de OC6, ganhei 10 vezes. E fiz 4 de OC2, ganhei 3 vezes. Na verdade, eu não gosto de falar nem a palavra eu ganhei. Nem soa legal para mim. Mas está na história, está registrado. Daqui para frente, acho que tem uma próxima geração que vem junto e eu espero que isso, na verdade, motive mais do que falar dos meus resultados. Muito legal. Pô, baita atitude, meu. Baita atitude. Inclusive, até falando agora um pouquinho de VAR, você integrou, eu queria falar dessa transição sua para o Team Bradley, né? E que você contasse um pouco para a galera, porque, enfim, a gente conhece a Bradley aqui no Brasil pelas canoas, né? Porque nós temos um licenciado que é o Hugo Sanches, né? Que é dono da Halal, que é a licenciada das Bradley Canoes aqui, que muitos remam aí pelos clubes aí do Brasil, né? E como foi esse convite, como surgiu? Conta um pouco dessa estrutura da equipe, como funciona. Assim, a gente é muito carente, André, de conteúdo das coisas que acontecem aí. Então, acho que é interessante passar para as pessoas entender como é que é esse cenário, como é que é a estrutura desse grande time. Conta um pouquinho para a gente. Bom, o Team Bradley começou muito antes de mim. Tem a canoa Bradley, né, da família Bradley, que constrói a Bradley. Sim. Tony Bradley, né? O Sonny Bradley. E tinha um cara que apoiou muito o Sonny Bradley. O nome dele acho que era Mark. Aliás, vergonha minha de não saber realmente o nome dele. Ele faleceu já. E na época, ele queria muito fazer... Ele tinha essa vontade de fazer uma canoa, um time para ganhar. Então, assim, é diferente a visão do clube, né? Aliás, é muito legal para qualquer clube que cruze o Molokai Pro Arro e fique lá entre os 10, é um lugar gigante, como um clube. O Team Bradley foi realmente feito assim, eu quero fazer uma canoa, vamos ver qual é a canoa que cruza mais rápido e ganha o Molokai Pro Arro. E nessa, quando ele faleceu, o Sonny Bradley manteve esse sonho. Então, todo ano, o Sonny Bradley faz uma canoa nova para o Team Bradley, para manter o Team Bradley. E a visão do Team Bradley é realmente manter essa velocidade, essa conquista de ganhar o canal. Então, o que vai acontecer? Daqui a pouco, vai ter uma menina mais nova que vai pegar o meu lugar. E é uma coisa que todas nós do Team Bradley já aceita no começo. Eu já sei que vai vir a próxima geração. Porque a conquista é realmente de manter o Sonny Bradley ganhando o canal. Então, eles, no começo, com outros coaches ou técnicos, ficam de olho. Quem está remando de canoa de 1, quem está pondo tempo, quem que não está em um clube. Porque essa é outra coisa importante da canoagem. O clube é muito respeitado. Essa ohana de clube é respeitada. Então, eu só pude entrar no Team Bradley quando eu resolvi, porque eu estava fazendo muito canoa de 1, me dedicando a todos os campeonatos de canoa de 1, quando eu decidi que eu tinha um pouco a mais de fazer, queria crescer dentro da canoa, eu decidi. Não foi o Team Bradley roubando alguém de um time. Ética, então, né? Então, até hoje tem muito disso. Quando a gente começa a ver uma menina novinha que está se dedicando, a gente ou fala com ela antes dela entrar num time ou pergunta se está remando, se está loyal para um time. Então, né, quando você... Muitas vezes, como clube, aí você já deve conhecer, às vezes alguém não se dá bem no clube, coisas que acontecem, de canoagem, aquele blá 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 de canoagem, vira e mexe, alguém sai, e quando essa pessoa tem um nível
que para o Tim Bradley não tem tá doendo, não deu para remar. É assim, ou você treina muito ou você não tá no time. Não importa quem você é, seu nome, suas conquistas, assim, faltou em uma prática, você provavelmente está fora. Compromisso, né? Só emendar mais um pouco aqui, Lulu, me desculpa. Vocês chegaram a ser treinados, vocês sempre falam que tem vários coaches no Tim Bradley. Se não me engano, acho que o John Poaquet também já treina ou já treinou vocês, né? Quando eu entrei para o Tim Bradley, eu entrei quando o Johnny estava sendo coach. Um excelente coach, bem rígido, bem forte, bem técnico. Com certeza aprendi muito com o Johnny Poaquet. Só que o Johnny tinha um compromisso com o Outrigger Canoe Club. Eu não sei se ele era contratado para ser coach lá, então ele teve que decidir ou continuar com a gente, ou ir para o time, ou fazer a própria canoa dele. Nessa, o Johnny acabou seguindo a carreira dele, e a gente hoje em dia, a gente é coach pela Kelly Fay, que a Kelly Fay era nossa, aí no Brasil se fala voga, número 1. Mas voga, sim, né? Isso. A Kelly Fay, por muitos anos, conquistou Molokai Oahu. Ela, quer dizer, mais velha do que eu, monstra total, respeito ela 1000 vezes. Muito legal. E quando ela decidiu que a próxima geração estava mais em shape do que ela, ela mesma se retirou do time e a gente falou, você não pode sair do time, você tem que ser a coach. E até hoje ela leva como coach. Diz ela que eu odeio o trabalho dela, porque é pressão demais. Mas ela é uma pessoa muito especial. Aliás, se um dia você puder conhecê-la, ela é também especial. Com certeza. E, Andréia, falando em relações especiais, você também tem uma relação muito forte com a SIC, né? Com certeza. SIC Maui. O Bonfá tá até com uma camisa aí. Falei, eu vou botar esse boletim em homenagem a André Moser. Como a gente falou ali. Eu tive que representar o Paddle Club hoje. Sim. Assim que vem depois. Não, o Bonfá já tá fazendo às vezes ainda. Sim. Mas como a gente estava conversando ali, que você tá bem no começo mesmo do stand-up, né? Quando teve esse boom, né? Dos anos 2000. E aí a gente já emendando com a tua relação com a SIC, que é bastante próxima, você participa também das decisões de prancha, de design de prancha? Como que ou você tem uma relação só de atleta ali? Como que é a tua relação com a SIC? A relação com a SIC realmente é muito forte, né? Uma coisa que tem um grupo de atletas, né, da época, por exemplo, quando essa história do stand-up começou, que a gente foi com o Jimmy Lewis e conectou 2 blocos, etc. Quando o Mark Raphurst, que é o cara que criou a prancha, que criou mais ou menos, quando a SIC veio, comprou o projeto dele, eu trabalhei muito perto com o Mark. Então, era aquele negócio, ele fez um prototipo, eu pegava o prototipo, remava, fazia o canal. Aí, ano que vem, era assim, essa prancha não consegue surfar para a direita, ou precisamos de um jeito para frente, né? Então, eu trabalhei muito próximo com o Mark. A SIC veio e adotou todos os atletas que trabalhavam com o Mark. E eu acho isso uma coisa muito especial, essa relação entre atleta e patrocinador. Que, para mim, todos os meus patrocinadores não são assim, quem me dá um cheque ou quem me dá um equipamento. Todos os meus patrocinadores são pessoas que eu trabalhei junto, que veio do começo e que posso ter outras ofertas maiores ou melhores que não vale a pena. É uma Ohana. Tipo, o Kaivá da canoa, o Sunny Bradley, a SIC com o Mark, até mesmo o Quick Blade, o Maui James. Quer dizer, são companhias que você cria essa relação e você vira família. Não, mas então, você tá muito bem servida, viu, André? Não é por nada, não. Não, mas eu acho que eu não tô falando servida aí. O que eu tô querendo dizer é assim, para comparar com a canoagem, né? Você não muda de time assim. Você não deve mudar de time assim. Você tem que resolver e crescer junto, entendeu?
difícil até, eu tô me contradicando porque eu fui pro Team Bradley, então, mas assim, tem horas que você vai para frente e cresce e o teu personalizador te ajuda. Então eu acho que a SIC hoje em dia tem algumas mudanças, né? Eu acho que o stand-up está mudando, eu não sei se está mudando aí no Brasil. Aqui, eu não sei o que vai acontecer com long distance, não sei se vai haver mais campeonato com uma prancha de 17 pés, ainda mais com o foil. Sim. Todo mundo aqui está fazendo foil, né? Então, mas é uma coisa que a SIC está vendo isso. Então, ele está, em vez de insistir ao atleta continuar, eles mantêm, por exemplo, se eu quiser surfar, eles vão querer fazer uma prancha de surf. Se eles quiserem fazer foil, a SIC está realmente abrangindo com todos os esportes e mantendo aqueles atletas que cresceram juntos, independente de resultado. Quer dizer, já tem uma geração com resultados muito melhores do que eu, fazendo canal mais rápido, já tem muitas pessoas que ganharam de mim, etc. Isso não mudou a minha relação com a SIC. E eu acho que isso é muito especial, essa relação entre SIC e atleta e patrocinador. Deixa eu aproveitar que você falou de foil, né? Vou emendar 2 perguntinhas aí. A primeira, você falou que se já estava fazendo, né? Mas se você está fazendo foil, e a segunda quando o foil entrou na Molokai Oahu, foi meio que uma revolução, assim, né? A gente viu o Kai Lenny ganhou a prova um tempo bizarro, muito na frente. E como você falou isso, que está mudando, a minha pergunta você acha que o SUP das pranchas de 17 pés, que até então eram a top de linha da Molokai, você acha que corre mesmo o risco dessa categoria ser engolida pelo foil? Então, vamos ver vamos ter que assistir, né, o que vai acontecer. O difícil do foil é que é muito dependente de condições boas. Quer dizer, se Molokai Oahu fosse condições boas todas as vezes, eu estaria lá fazendo todos os dias. Mas não é assim. O Molokai Oahu realmente um canal muito difícil. Então, quer dizer, o ano que o Kai fez, foi ano passado, né, que ele fez com recorde, estava assim, condições perfeitas, quer dizer, chop o canal inteiro, só que ele pastou, né, aquela entrada de Hawaii Kai, que é onde você termina, você numa prancha de foil, para você terminar o canal. Então, eu acho que tem uma evolução muito grande que a gente ainda vai ver no foil, pranchas que podem ir para condições, pranchas e foil, que consigam ir em condições mais fáceis de fazer o lift com menos vento e de manter o lift com menos vento. Hoje em dia, a gente ainda depende de condições perfeitas do downwind para poder fazer o foil. O que no stand-up você consegue fazer na Califórnia, em qualquer pouquinho de vento, você consegue fazer o stand-up. Então, o que pode acontecer? O que eu tenho visto aqui, eu tenho visto a canoagem crescer. Por exemplo, muitas pessoas foram para o stand-up, aí agora eu estou vendo voltar para a canoa. No Brasil está acontecendo isso também. Mas eu tô vendo. Exatamente. Então vamos ver, né, o que é que vai atrair o atleta a continuar competindo, entendeu? Às vezes é premiação que dá dinheiro, é patrocinador que promove. Por exemplo, se eu tiver que fazer o canal de novo e a SIC quer que eu faça de canoa, aliás, não de canoa, e a SIC quer que eu faça de stand-up, talvez essa seja a minha influência. Não sei aonde vão a maioria dos atletas, né? Então, quer dizer, o Kai é uma grande influência. O que o Kai está fazendo, quantas pessoas vão querer fazer também. Voltando ao LED, é uma pessoa muito admirável, é um atleta, né? Um cara mágico, fez muito, influenciou muito. Visionário. Então, vamos ver o que vai acontecer. Sem dúvida, sem dúvida. Até falando disso, bom, quando eu fui pesquisar um pouco do teu currículo esportivo, vi que 2012 foi um ano que você arrebentou, né? Pelo menos no Wikipedia, inclusive, tem. Agora que fala de 2012, tem uns 10 linhas ali de títulos, né? Que você ganhou e tudo mais. Mas o que me parece, depois disso, você teve enfim, foi cada vez afiando mais o seu surf de um das grandes e tal, até chegar numa conquista que foi incrível, né, que foi a conquista do XXL de 2016, né, do Ride of the Year, né, que é a melhor performance, né, feminina,
E no ano em que também o nosso querido Yuri Soledade, seu amigo, ganhou também, os brasileiros tomaram de assalto, que acho que foi o mesmo ano, né, Lulu, que a gente teve o brasileiro ganhando como campeão mundial de surf, né? Eu acho que foi o primeiro título do Medina, foi no mesmo ano, se eu não me engano. Exatamente. Então, os brasileiros tomando de assalto isso, né? Então, eu queria te perguntar o seguinte, como foi a influência dos Mad Dogs, né? Que esse grupo de brasileiros que desafiaram o Jaws na remada e fizeram história fazendo isso dentro do teu surf e também dessa conquista do Billabong XXL. Os Mad Dogs, mais uma vez aquela Ohana, né? São brasileiros. Yuri, para quem não conhece, Yuri é um dos caras mais especiais, um dos brasileiros com coração gigante. Você conversa com o Yuri, você já sai se sentindo melhor, você já sai acreditando em si mesma. Então, realmente, o Yuri foi aquela influência grande. A primeira vez que eu caí em Jaws, que foi fui a primeira mulher a remar em Jaws, foi, na verdade, ligando para o Yuri, falando, pô, Yuri, ninguém quer fazer tow, não tá grande o suficiente para fazer tow, quero surfar, mas, pô, sozinha, não é responsável também cair no mar grande sozinha. E aí que ele falou, não, vamos lá, estamos caindo em Jaws, acho que foi Marcinho, Yuri e eu caindo, descemos o cliff, eu lembro que, acho que eu estava mais nervosa do cliff, segurando uma prancha pesada, a prancha era do Yuri, quer dizer, foi realmente aquele apoio recíproco, né, quer dizer, ter os caras te ajudando de volta, né, eles confiarem que eu poderia ter caído junto com eles e cair na remada. E realmente, o surf de onda grande é uma coisa é uma adrenalina addicting. Como é que é addicting? Viciante. Viciante. Você cai no mar grande, liso, você, assim, chega em casa, você quer mais. É uma droga, assim, que você... Então, eu acho que os anos, para mim, tem anos que o teu coração quer remar, e tem outros que é surfar. Então, às vezes a gente acaba indo... Eu vivo muito baseado nas condições, né? Eu olho para o mar, se tem vento eu vou remar, se não tem eu vou surfar. Não sou a melhor pessoa de rotina. O verdadeiro remador vai remar em todas as condições. E eu acabo sendo distraída pelo surf. O que para mim abriram portas para estar no Guinness, etc. É uma conquista muito legal de ter. E realmente o surf Mad Dogs é um time. Que legal. Essa onda que entrou pro Guinness, essa onda é a onda de 2016, é isso? A onda de 2016, só que ela só foi homologada em 2019 quando você ganhou outro título também, né? O que aconteceu foi a conquista da equalidade, né? Que as meninas sempre tinham um recorde para o homem e nunca tinha aquele espaço para a menina. Tanto é que o Billabong XXL, que hoje é o WSL, a única conquista que uma menina poderia ter era o de Performance of the Year, que é do ano inteiro, qual a menina que se destacou mais. Não tinha a maior onda, a não ser que você fosse competir contra os homens, que foi o que aquela Kenley fez, né? Ela conseguiu ganhar o tubo contra os homens também em 2016. 2016 foi um ano muito radical aqui do surf. Todos os dias era onda desse tamanho, todos os dias era gigante. Janeiro foi assim, não tinha dia para tirar folga, era surf. Eu ia do surf para o trabalho, do trabalho para o surf. Eu acho que eu mal ia para casa. Que barato. Muito legal. Lulu, eu já falei demais aqui, fala um pouco aí, a gente já tá em 1h15 de entrevista, a gente passou o tempo aqui, eu vou te roubar ainda mais 15 minutos, André, que eu falei com o seu Guna aqui no WhatsApp, ele liberou. Tá? Entendeu? E o papo tá muito bom, e se você puder, você vai pegar só 2 ondas a menos das 500, você vai pegar na tua sessão de tarde, né? Você vai pegar 97 ondas. Então a gente vai roubar mais um pouquinho. Lulu, falei demais, sua vez, né? Vamos fazer uma pontezinha aqui, voltando para o Brasil. A Andrea, que é uma especialista em downwind, e você teve a oportunidade de competir também no Nordeste, ali no Ceará, né? Fortaleza, Terra dos Ventos, na primeira edição do
do W2, que era o campeonato de downwind que o João Castro faz. E fala um pouquinho das condições ali, que o lugar parece que é realmente especial para o downwind, né, André? Foi muito especial. Aliás, eu sempre falo, né, que não foi só a condição, não foi só a onda, mas a viagem inteira foi muito legal. De estar aí no Brasil, a minha família toda foi para Fortaleza. Eu lembro do Ratones vindo, assim, aquela galera que vinha para Maui se unindo lá, conhecendo muitos remadores do Brasil. Às vezes eu sigo pela internet um pouco, eu me perco um pouco com os nomes, né? Eu também, com o meu trabalho de paramédico aqui, eu tenho uma vida meio caótica. Então foi legal ter conhecido Babi Brasil. Foi uma viagem muito especial. E as condições estavam assim, mais do que perfeitas. Foi assim, vento do começo até o fim. Eu lembro que até no final da W2, de passar a boia, tipo, você queria continuar surfando nesse downwind. Foi muito, muito, muito especial. Tem ainda? Eles manteram isso todos os anos? Sim, o W2 teve um break agora, mas a gente tem uma prova lá que chama Molocabra, que é o mesmo percurso da W2. É o pessoal ali da Associação de SUP do Ceará. Eles mantêm a chama acesa ainda. E ter mais que ninguém, né, para falar das condições ali que realmente são incríveis. Agora, falando ali no pessoal brasileiro, né, que você viu, assim, mas não só eles, mas de uma maneira geral, de você, quem que são tuas influências no esporte? Cara, eu acho que todo mundo me influencia de alguma maneira muito especial, né? Não precisa ser do título, né? Que nem eu falei, o meu irmão, uma pessoa que me influencia muito, criando o Paddle Club, mantendo o time, vendo o Mateiro, que vem para cá, sempre foi um cara que se dedicou muito a vir aqui competir, aí eu ia para o Brasil, me dando apoio aí de volta, vendo as meninas competindo, às vezes vindo para cá competindo contra mim, mas dando apoio aí no Brasil. Quer dizer, são pessoas que, até que nem eu falei, o Ratones, a família dele, é um carinho muito grande que eu recebo do Brasil, de brasileiros, de atletas, e aqui também, né, até falando Maria Souza, o pessoal da canoagem, cada um, quer dizer, são tantos esportes, né, que cada um me ajuda de alguma forma diferente. Mas tem alguma personalidade, assim, extrapolando no esporte, assim, que você se espelha, ou como você falou, são várias pessoas mesmo? Tem alguém especial, assim, que, pô, é nele que eu miro, assim, ou nela, né? Cara, tem. É que você me pegou de surpresa agora, né? Você me colocou assim na parede e falou, você tem que falar um nome. E assim, meu. É livre e espontânea pressão. Livre e espontânea pressão. Que nem eu falei, eu acho que a minha vida aos poucos foram, né? No começo, a Maria Souza foi uma pessoa que era assim, eu quero poder falar com o público que nem ela, eu quero poder tratar as pessoas que nem a Maria trata as pessoas, eu quero estar na água com a responsabilidade que ela me ensinou a estar, né? E hoje em dia, até no surf, por exemplo, eu muito junto com a Paige, com aquela Kenley. Aquela Kenley é uma pessoa que, quando eu estava grávida, eu assistia aquela Kenley surfando. Eu dei o nome da minha filha de Keala. Então, é uma pessoa que no surf, a mesma coisa de olhar para ela e ver a conquista dela do surf. Hoje a gente compete uma junto com a outra e, ao mesmo tempo, nos unimos para conquistar a igualdade, né? O pagamento do WSL igual para as mulheres. Então, quer dizer, uma uniu a outra. Né, que nem eu falei, a cada esporte tem uma pessoa, né? Até vendo o Laird Hamilton, Dave Kalama, são caras que... Né, o Kailene, Kinsen. Tem uma menina aqui que chama-se Annie Richmond. Acho que é o... Sim. Assim, novinha, com paixão ao esporte, fazendo pelos motivos reais do coração. E, assim, acho que é legal de ver pessoas novas virando o seu próprio, né, inspiração de volta. Sim. Então, eu acho que é muito disso, cada pessoa. E aí no Brasil, né, a Lena Guimarães, que veio para cá,
família do coração, o Alemão de Maresias. Quer dizer, tem muitas pessoas que eu admiro e realmente me mantém sendo quem eu sou, eu espero. Muito bem. Deixa eu só dar mais uma aqui, Bonfá. A gente estava falando agora de coisas, de referências, né? Você falou da Keala, eu me lembrei de um acidente que ela teve em Jaws, né? Jaws não, desculpe, em Tiahupo. E nem tudo são flores no Big Surf, né? Você mesma teve um acidente meio chatinho aí, né? Uma distensão do tendão, se eu não me engano, em Jaws. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi o acidente e teu processo de recuperação. Foi realmente um acidente que meio que mudou um pouco a minha visão de um pouco de tudo, né? Um acidente que te faz, assim, acordar para a vida um pouco, saber quais seriam as consequências se fosse pior. O que aconteceu, eu tomei uma vaca, eu saí do trabalho, não dormi direito à noite, fui direto para Jaws, tava um dia nem tão grande, só que com um pouquinho de vento, um pouco de chop na onda, e quando eu fiz o drop da onda, eu estava junto com o Shane Dorian e Danilo. E eu lembro que veio a série e eles assim, essa é sua, vai. E na hora você, os caras estão te dando a onda, você, né, tem que ir. E eu fui e fiz a base da onda, tenho até o vídeo, assim, querendo fazer e meio bump. Eu acho que pensando bem, eu talvez deveria ter pulado e ter caído, só que eu não queria cair na onda, eu fiz a base da onda. Nessa lá embaixo, eu perdi um pouco de velocidade, não consegui fazer a parede, e a onda quebrou em cima de mim, e eu meio quase caindo, eu dobrei o meu corpo. Então, a minha perna... como é que você fala quando ela... Deslocou a perna? Deslocou. A minha hamstrings, que são os músculos de baixo, os 3 hamstrings deslocaram do osso, descolaram. Romperam. Então, eu tive que ir para Mainland, eu tive que ir para Califórnia, fazer reconstrução, cirurgia na perna. Não sabia, na época, se eu teria sensação de novo. Eu perdi um pouco de sangue demais, tive que ser entubada, sangue. Foi uma cirurgia meio punk. E demorou vários meses para eu conseguir andar de volta. E passei meses na cama. Só que foi o ano que eu fui para buscar o prêmio da WSL. Então eu tinha aquele objetivo de que eu não queria estar na premiação com muleta. Então eu fiz assim, fisioterapia ao máximo, reaprender a andar e me deu assim uma sensação de o porquê, né? O porquê que eu surfo Jaws, o porquê que eu tenho essa ganância, quer dizer, esse machucado me uniu muito com a minha família, os meus amigos, pessoas que vinham deixar comida em casa, me ajudar com as coisas de casa. Se entram em depressão, eu tive uma fase deprimida de ficar de cama, de não achar que nunca mais iria fazer esporte, Andrea Moller não existe mais, e de realmente, quando você volta a cair no mar, você appreciate, você dá muito mais valor para o que você tem do que eu dava antes. Então, realmente, hoje é o que eu falo, é muito mais do que um título, é mais de estar aí na água, de poder fazer isso, de sentir esse gosto dessa água salgada, desses amigos que vêm junto, do final do dia, todos os remadores falando sobre o campeonato. Quer dizer, é muito especial estar aqui com vocês, enfim, tudo positivo. Muito legal. Ainda falando de questões médicas, falando da sua profissão como paramédica, né? Uma profissão intensa, você salva vidas, né? O paramédico é o cara que é o socorrista, que tá ali à frente do negócio, que é o primeiro ali a prestar o primeiro socorro num acidente, numa emergência e tal. E ao mesmo tempo você tem essa sua carreira já há tantos anos, né, trabalhando como paramédica, e também ao mesmo tempo a sua carreira como atleta.
Você já pensou alguma vez em deixar de ser paramédica e ir para seguir a carreira de atleta? Ou você segue essas duas coisas por uma questão de vocação ou também de necessidade, né? Como é isso, André? Então, eu não sei se você já assistiu O Osso Duro. Foi uma série que a gente fez, O Osso Duro, com Caule Seade, a gente foi procurar pororoca na Amazônia. Sim, né? Vocês surfaram na pororoca, né? Também. Que legal. Então, eu lembro que quando eu fui para o Osso Duro, eu fui para o Brasil, a gente filmou uma coisa que saiu, séries na televisão, assim, daquele, pô, né? Eu posso... teve uma oferta, vamos fazer... Foi o Pedro Oliva, eu acho que... Não, pô, a gente podia fazer mais disso. Pô, vamos fazer um programa de TV, tinha o patrocínio de um carro, vamos fazer... Na época teve uma oferta de voltar para o Brasil e fazer um comercial de um Jeep, alguma coisa assim. E eu lembro que foi bem na época que o estado the County of Maui, que a cidade de Maui, precisava de paramédicos e eles estavam pagando para... Eu já trabalhava na ambulância, mas pagando para virar paramédica. E na época eu lembro que eu tive que decidir, ou eu vou viajar o mundo, filmar e viver sobre o esporte, ou eu tenho que, de repente, ir para a escola e virar paramédica. Na época, eu lembro até hoje, eu parei o carro na frente de Baldwin, que é uma praia bonita que tem aqui, liguei para o meu pai. E eu falei, pai, e aí? Eu digo não para a escola de paramédica, ou eu vou viajar o mundo e virar social media, fazer esse marketing, né, que você falou, etc. E meu pai, na época, falou, olha, a vida de atleta é curta. Eu acho que vale mais a pena você... Nada substituir a escola, nada substituir a educação. E eu acho que, realmente, quando eu me machuquei, uma das coisas que eu tive muito especiais para mim foi que eu sabia que talvez eu não conseguiria voltar a ser atleta pró com todos os títulos, mas eu poderia voltar a ser uma paramédica. E essa é real, que mulher, atleta, é difícil realmente você conseguir pagar suas contas. Agora eu vou ter faculdade para minha filha. Então, eu dou graças a Deus que eu fui para a escola de paramédica. Eu amo o meu trabalho, a adrenalina que eu tenho de fazer uma ocorrência, de conseguir ressuscitar uma pessoa e depois de um ano abraçar aquela pessoa, porque eu consegui mantê-la viva, quer dizer, é uma coisa muito especial. Eu vejo muita coisa triste, eu vejo muito suicídio, eu vejo muita pessoa doente, eu vejo crianças morrerem, eu vejo coisas que eu gostaria de apagar, mas, ao mesmo tempo, são coisas que me dão muito mais valor ao que a coisa simples, né? Ao surfar com a minha filha, a onda de um pezinho, não precisa ser o maior, não precisa ser o título. Então, acho que é um círculo muito grande. Eu gosto dos dois. Eu gosto do fato que eu consigo viver, até hoje, uma vida paralela. Aqui no Havaí, graças a Deus, dá para ser paramédica, dá para surfar onda grande, dá para fazer downwind. Eu não sei por quanto tempo eu vou ficar competindo, mas eu vou continuar curtindo. Muito legal, muito legal. Sabe o seu gol, né? Sabe o seu gol. Sim. Não, só queria dizer que a gente chegou aqui na reta final, né? É claro que a André é um baita personagem aí, a gente poderia ficar horas aprendendo com ela aqui, mas o tempo, chegamos a 1h30 de entrevista, e eu vou pedir para a gente encerrar, mas você fazer mais uma pergunta aí para a André, depois eu faço e a gente encerra aqui, beleza, meu querido? Fechou, claro, não, sem dúvida. Por mim, ficava mais 5 horas aqui, não era nem 3, viu? Fácil, né, cara? Isso aqui é papo, mas a gente vai esperar quando ela vier para cá, que a gente vai bater outro papo com ela também, presencialmente aqui para esse programa, tá? Isso aí. Deixa eu ver uma das perguntas aqui, que é tanta pergunta que eu iria fazer, mas vou escolher uma legal aqui. Essa aqui que tem inclusive a ver com a tua profissão. Você tem uma profissão muito intensa, uma vida esportiva muito intensa,
Seguinte, André, você não relaxa, não. Teu lema é só viver intensamente. Tem um momento de calmaria na tua vida. Não é possível, cara. E não é possível. Vida é um incêndio, é um cara que tá se afogando e, pô, tá quebrando 20 pés ali, entrou 30 nó de vento. Como é isso, cara? É exatamente isso. Eu não sei como mudar. Aliás, é um dos meus defeitos. Porque é uma adrenalina, é uma coisa que você está sempre buscando adrenalina. Tipo, a minha filha mesmo falou, né? Ela me ligou, e aí, mãe, o que a gente vai fazer no Dia das Mães? Aí eu olhei e falei, olha, vai estar vento de 18 nós, a gente pode fazer uma Malico Run ou a gente vai surfar. Aí ela falou, pô, mãe, qualquer outra mãe tá, tipo, fazendo um brunch, almoço. Total, né? Eu não sei, eu acho que essa vida de Ilhabela, na minha infância, era isso daí, era o mar, era trilha, era acampar, de repente, essa é culpa da ilha, culpa do povo de Ilhabela. Que legal. Muito bacana. Bom, para encerrar, então, esse bate-papo maravilhoso aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Não só uma garota, um garoto que estão iniciando, mas até uma pessoa mais velha, e na canoa tem muito isso, né? A pessoa que nunca teve contato com o mar e tem medo de remar, de repente rema e se maravilha, né? Queria te pedir uma declaração para essa pessoa que está vendo essa entrevista, que está conhecendo a tua história e tem esse desejo de fazer esportes no mar, começar. O que você diria para essa pessoa? Cara, eu diria, lógico, nunca desista, né? Eu acho que o mar é uma cura de muitas coisas. O mar é uma cura é uma coisa boa para a saúde, para a depressão, para a família. Eu não conheço ninguém que entra no mar e não sai da água feliz. E uma das coisas que eu vejo aqui, em mim mesmo, até às vezes com meu marido, você não precisa cair no mar e fazer 10 milhas. Você não precisa cair no mar e surfar onda grande. Você pode cair no mar, entrar na água e sair da água. Já é um grande começo. Então, tenha isso na cabeça, de começar aos poucos. Tem dias que você está cansada, tem dias que você não está afim, mas, não sei. Pega a canoa, cai na água. Você vai remar 10 minutos, você vai acabar remando 20, 30, voltou 1 hora depois. Não precisa... Aliás, caiu na água, só deu vontade de remar 10, volta, descansa, cai amanhã de novo. Não precisa ser radical, não precisa ser o recorde cada dia. Eu acho que só de você passar o tempo na água te ensina muito. É que nem aquela história do windsurfing. A vantagem é aquela lida na água, aquela flutuação, aquela água salgada. O surf entre si realmente a vaca que te ensina, não é a onda que te ensina. É tomando 1000 vacas que vai te ensinar a surfar. Então cai lá, vai tomar umas vacas, e aí você volta, no dia seguinte você já está um surfista melhor. Então realmente não desista e mantenha-se saudável só de cair na água. Eu espero que o coronavírus nunca bloque a água de ninguém. Aliás, foi o mais absurdo que eu vi dessa história, foi de bloquear a água, o mar. É isso aí. Tem razão. Maravilha. Andréia, muito obrigado pela participação, já desejando para você um feliz Dia das Mães, para todas as mães aí que estão nos acompanhando, e meu querido Bonfá, faça o encerramento aí, por favor. Andréia, mais em nome aqui de todos, muito obrigado também pela sua super expor aqui, participar dessa entrevista, foi uma honra para nós aí, acho que merece até as palmas hoje aqui, né? Palmas aí, por favor. Obrigado a vocês. Palmas. Entendeu? Obrigado a todo mundo que entrou, participou, assistiu. Tentei mandar mensagem para os amigos, quem for aí da ilha, quem for amigo meu, muito obrigado por aparecer aí, e vejo vocês em Maui, a casa está sempre aberta. Qualquer um que me contatar sabe que o apoio aqui está do coração. Show de bola. Muito
Muito obrigado. Luciano, Maravilha. obrigado mais uma vez aí. Obrigado a todos por acompanhar essa nossa transmissão do Waterchats. Esse Valeu, programa galera. trazer essas histórias emocionantes de pessoas que fazem parte da história dos esportes de águas no Brasil e no mundo. Obrigado, Lulu. Obrigado a todos vocês. E acompanhem sempre os nossos programas. E não deixem de compartilhar o vídeo da entrevista, porque além de dar uma força pra gente, você também vai poder concorrer a prêmios bem legais, tá bom? Boa noite a todos. Tamo junto até o final. Valeu, aloha! Aloha! Valeu!